Oferecimento: Hospital Santa Casa de Patrocínio, Cicobi Copacred, Lojas Reon, Casa Bonita Materiais para Construção, Memorial Jardim dos Ipês, Cooperativa Agropecuária de Patrocínio, Colégio Atenas, Expresso União. A denúncia é grave: sucateamento de equipamentos, diminuição de equipe, terceirização da mão de obra, além, é lógico, dos problemas naturais. O resultado são quedas constantes de energia elétrica, causando danos materiais, prejuízos e o resultado que pode levar à morte. A informação vem de um funcionário ativo da CEMIG que expõe problemas sérios da empresa. Ele não está sozinho. Deputados estaduais, senadores, deputados federais e técnicos têm denunciado o problema. A queda de energia pode ser provocada por diferentes motivos. Entre as principais causas, as mais comuns são falhas na rede elétrica causadas por condições climáticas adversas, erros humanos e sobrecargas. Tempestades, ventos fortes, falhas em equipamentos e até mesmo perturbações causadas por animais podem interromper o fornecimento de energia. Outra causa comum das quedas de energia é o erro humano. Erros durante a operação do sistema elétrico, falhas no planejamento, manobras inadequadas ou falhas de manutenção podem levar a interrupções no fornecimento de energia. As denúncias são diárias em todas as cidades da região, Patos de Minas, Patrocínio e o pior em Araxá, onde a situação é preocupante. A rede hoje ouve José Henrique Vilela, funcionário da empresa há anos. O nosso risco, de forma bem objetiva, é o risco à vida de quem opera o sistema, é o risco à vida de todos aqueles que dependem da energia elétrica e é o risco à produção e então colocando em risco a economia produtiva e com impacto a situação social da nossa região. Uma coisa é o setor energético. Dentro do setor energético está o setor elétrico. E o setor elétrico ele passa por um momento de transição. É isso que está acontecendo no mundo todo. Ele tem, em relação àquilo que são as energias fósseis, que está acabando, e ao mesmo tempo as energias fósseis são poluentes e piora a situação do clima, mas também tem a ver com a entrada de novas tecnologias, que elas não podem entrar de qualquer jeito e falar que vai resolver. O sistema tem que ser adequado para isso. Eu que sou um cara que tem 35 anos de CEMIG e com muito treinamento, com muita vivência, eu ainda preciso, para esse novo advento do setor energético, do setor elétrico, ser mais preparado. Tem uma tecnologia agora que ela precisa que eu ainda esteja mais preparado. E nós estamos fazendo o inverso. Nós estamos sucateando, nós não estamos fazendo investimento, nós estamos deixando o trem secar até o bagaço, né? E aí, depois, quem está entrando não tem condição de operar. Você ainda é funcionário da CEMIG ou está aposentado? Eu sou eletricista da CEMIG, eu sou o que vai para a rua. Eu entrei em 1988 através de concurso público, fui formado na escola da CEMIG em Sete Lagoas, né? Desde então eu tenho 35 anos, eu sou do quadro próprio. A hora que aconteceu a falta de energia, os companheiros me ligam, porque isso fica muito sigiloso por parte da gestão da empresa, sabe? Aí os companheiros me ligam. Aí eu fui investigando e entendi. Eu estou tentando de fazer uma conversa direta com o Zema, porque é o seguinte, por mais que o Zema defenda a privatização, tá nisso tudo, mas eu tenho certeza que ele não tem conhecimento dessas questões, porque tem a filtragem técnica dentro da empresa. Para poder fazer uma conversa com ele que não é ideológica, é uma conversa com ele técnica. Fala, Zema, dentro da sua cidade aí tem essa situação que não foi resolvida por uma escolha, tem como ser resolvida. Ela afeta a região, ela está colocando em risco vidas. Eu não quero enfrentar o Zema, eu quero fazer o que você pensa em continuar fazendo, isso é seu. Mas nesse momento nós temos algo que é sério, que nós precisamos ter uma atuação de governo, ela é técnica, ela é pública, sabe? Porque senão vai ter coisa séria. Eu mandei para o meu gerente
pedindo uma reunião emergencial com ele, ele é o gerente da SDTR, a área de distribuição de energia, com o gerente da área de subestações e com o gerente do COD, que é o centro de despacho, porque o que foi feito em Araxá foi uma coisa absurda, colocou em risco vidas quem estava lá operando e a coisa ainda não está resolvida. Quando eu faço isso, acaba que eu dou uma pressionada internamente para resolver. Até agora ele não me respondeu, certo? Mas estou tentando, e ao mesmo tempo, Luiz Antônio, igual eu falei para você, eu nesse momento eu estou tendo que fazer uma transição do Zé Henrique, que é um sindicalista, que é um militante que fica defendendo, eu estou tendo que ir para uma coisa que ela não pode ser isso. Eu não posso ir punir. Tá cortando isso. Para o nível da negociação, sabe? Do diálogo. Porque não adianta o enfrentamento, cara. O enfrentamento acaba justificando. Estou tendo que fazer uma migração. Então, energia individual, claro que eu sou um. O que eu vou te falar? Eu sou um Zé Butina nisso tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu estou extremamente incomodado, mas muito incomodado, sabe? Então, assim, as relações pessoais. Tá cortando seu telefone. Com todo mundo, empresário e tal, estou tentando sensibilizar. Do ponto de vista ideológico, trabalho e capital, setores estratégicos que têm responsabilidade, principalmente com a ação, ele precisa ser entendido de uma outra forma. No mínimo, nós temos que criar um pacto agora para poder. Nós vamos ter problema sério por causa desse climático, e nós vamos ter essa combinação do advento climático, esse setor, isso que vão trazer algo que aí as pessoas vão falar, não, a justificativa. Não, o sistema tem que ser robusto para compreender isso e tem que ter. Ô Zé, que aconteça. o seu telefone está cortando. Só entendi o seguinte: você deixou o lado ideológico para conversar o técnico para avisar o governo que esse negócio vai estourar a qualquer hora. É isso que eu estou te falando. Eu estou fazendo o máximo esforço, né? E é claro, você acaba ficando estigmatizado a vida inteira em uma luta, né, na causa do trabalhador. Quando você se apresenta agora, a pessoa acha que é para isso, que é só para você cavar um espaço de falar, tá vendo, eu avisei, e não é isso. E quando eu me disponho a conversar, o lado patronal acha assim, esse cara tá vindo aqui, é só para poder aproveitar, igual um Cleitinho sabe, para poder estourar e arrebentar isso. Porque sabe que eu tenho uma posição firme. Então fala assim, vai vir aqui, não é para apresentar uma solução, quer vir aqui é pisar na gente, para apontar o dedo, sabe? E não é isso. Eu estou preocupado do ponto de vista social mesmo. Por mais de ser um peãozão, um eletricista que não está em um nível de gestão e de engenharia, é muitos anos estudando e compreende a realidade. Então é uma conversa que ela é no sentido, sabe? É com urbanidade, é com tempestividade, é sendo republicano. Esquece aí o que está aí, eu tenho um lado, sim, tenho, mas aqui agora não cabe isso. Aqui é o pensamento republicano, é a visão social e econômica. Não vou tentar fazer uma defesa só de um lado. Isso está comprometendo. E tem um olhar que cabe decisão. Cabe decisão, é decisão. Condição para fazer, mesmo que a gente não tenha, por exemplo, efetivo técnico hoje que garanta isso, mas quando chega na condição de risco, se justifica a eu pegar e buscar efetivo temporário para resolver. Deixa eu te falar, esse negócio, o problema que pode afetar toda a região está acontecendo nas subestações de Araxá, é isso? Não é nas subestações, é em uma subestação. Ah, tá. Desta subestação que tem 2 transformadores, para poder explicar de forma técnica, a energia é gerada lá nas usinas, ela é transmitida através da linha de transmissão, ela chega em subestações, nas subestações tem grandes transformadores que vão receber energia e transformar para jogar na rede de distribuição, que é essa da rua. Então um dos
transformadores de uma subestação de Araxá, ele nesse momento, ele não tem proteção. O que é proteção? São disjuntores, são equipamentos para caso aconteça ali uma sobretensão, um pequeno curto, desarma para desligá-lo, isolá-lo e não danificá-lo e ao mesmo tempo também não passar esse problema para o restante da rede. Então, por isso que interrompe, fica sem energia, mas você tem que ter dentro das subestações outros equipamentos similares, disjuntores, chaves, que possa dar outro caminho. Então esse deu um problema, atuou esse disjuntor, o problema é nele, eu tenho um outro substituto para poder ligar o transformador, a energia voltar a ser distribuída e ao mesmo tempo ter proteção. Esse transformador que deu problema em Araxá, ele não tem nem mais o reserva. Não tendo mais o reserva, ele está ligado direto na rede. Da mesma forma que você for pensar um hidrômetro de energia, de água. A água tem um hidrômetro, passa ali, ele serve para poder medir, mas se você não tiver ele ligado ali, que ali além de estar ligado é onde está o registro, né? Se você não tiver ali, ele está ligado direto na rede. O que está acontecendo com esse transformador, ele está ligado direto na rede. O que acontece? Se tiver um problema, ele não tem algo para poder desligar. Se tiver uma sobrecarga. Então, uma sobrecarga, um curto, um defeito, ele não tem. Então ele vai impactar a rede que está alimentando. A rede que está alimentando é a rede de transmissão, que está interligando. Ela está alimentando essa subestação lá de Araxá, mas ela alimenta a de Patrocínio, ela troca com de outra subestação, talvez lá de Jaguara, eu não sei a configuração, mas assim, elas ficam interligadas. Nessa hora, você afeta o sistema todinho. E aí, isso coloca em risco o sistema, mas para além disso, coloca em risco as vidas de quem está operando, coloca o risco das vidas de quem está no hospital, que se não tiver na hora lá um gerador para poder entrar, vai ficar sem energia para quem precisa. Para uma pessoa que está em casa, que usa equipamentos, que não pode ficar sem energia, vai afetar o sistema de água, que aí não vai ter energia, vai afetar a produção igual na região de Araxá e na nossa região, seja tanto os irrigantes, mas seja também a área mineradora. É um problema sério, isso que tem um impacto social violentíssimo. E por algo, um equipamento que tem, muitas das vezes, ele tem ativo, reserva lá em Belo Horizonte. E por que está acontecendo isso? Não acontecia? Porque é uma escolha de quem hoje está fazendo a gestão da CEMIG. Claro que o governo tem responsabilidade como maior acionista. Ele também define e escolhe os gestores. Mas, para além disso, a gestão hoje está sendo feita por pessoas que eram do setor elétrico e também não são do setor elétrico, mas fora do Estado, que a gente chama dos paulistas, que é um grupo que está aqui, o presidente Pazanese, o diretor Marney, sabe? Essas pessoas vieram de São Paulo, já de empresas privatizadas, com uma visão de pegar e reduzir custo para poder dar lucro de forma mais rápida e muito para distribuir para os acionistas, e ao mesmo tempo com uma estratégia de precarização para poder gerar insatisfação no cliente, no consumidor, seja ele o consumidor comum, como nós que somos, né, consumidores comuns, quanto àqueles que são consumidores produtivos, para poder falar isso não serve, tem que privatizar. Porque essa é a sanha para poder criar essa situação. Então a decisão é com esse aspecto, porque do ponto de vista de quem tem o conhecimento técnico, o entendimento do que é isso, sabe
que isso é uma gestão predatória e irresponsável. E nós temos expertise dentro da CEMIG, mesmo com a redução de quadro, nós temos expertise para poder entender isso. O que nós não temos agora são centros de decisões a partir da gestão para poder retomar alguns setores. Exemplo, existe nos ativos da CEMIG equipamentos como esse lá em Araxá, que está parado em um pátio lá em Belo Horizonte. Claro que talvez o que tem lá é insuficiente para o tanto que tem problema. Hoje, em subestações da CEMIG, se entrar, quem tivesse acesso para poder entrar em subestações, a hora que entrar dentro da subestação, vai ver aquelas faixas de isolamento preta e amarela circulando equipamento. Isso é uma forma de quem trabalha lá sinalizar para outro que não tem o hábito de estar lá, chegar e falar, ó, esse equipamento ele está em condição de risco. Provavelmente ele já chegou na condição de depreciação e ele não está em condição de ser operado da forma que é prescrito tecnicamente. Então, cuidado, fique longe dele e se for operar ele, tem que tomar cuidado porque ele pode explodir. Nós estamos com isso de uma forma assustadora. Mas isso tem hora que não chega a conhecimento do governador. Por mais que eu tenha uma visão contrária do ponto de vista da filosofia que eu acho que tem que ser empregada para o setor elétrico, mesmo que o governador é direito dele pensar, né, que o setor elétrico e setores estratégicos têm que estar na mão do capital privado, né, é direito dele, mas muitas das vezes ele não compreende isso. O setor elétrico é um setor estratégico que fomenta tanto o crescimento através da economia produtiva. Então, na nossa região é o agronegócio, são as indústrias diversificadas, é a mineração, é isso, e também é para desenvolvimento social. Então, isso não pode faltar investimento e não pode ter uma decisão de redução de mão de obra, porque para operar o sistema não adianta eu ter tecnologia de identificação, o que está acontecendo, e é isso que nós temos. Nós temos o operador nacional do sistema, que enxerga toda a rede, todas as instalações. As concessionárias, cada um tem os seus centros de operação de distribuição que enxergam. O operador nacional do sistema tem autonomia para determinar o que as concessionárias têm que fazer. Por quê? Porque dependendo do que acontece na concessionária, em uma instalação, em uma cidade, causa um apagão todo. Vamos lembrar, às vezes que acontece o problema, por exemplo, aquilo que aconteceu há pouco tempo na região norte, do estouro de um equipamento, que a região todinha ficou, aconteceu em uma subestação. Mas aí vai um efeito em cadeia, porque você vai sobrecarregando as outras. Ao sobrecarregar as outras, aí elas vão se desligando. Então, é isso. É uma coisa que ela é complexa, mas está cabendo uma decisão simples de entender que isso não é um espaço para uma discussão ideológica, capital versus trabalho. Isso é um pensamento que tem que ser com responsabilidade, pensando na economia e nas vidas. E tem que tomar decisão. Esse problema é só de equipamento ou também as equipes não estão preparadas para lidar com ele? As equipes não estão preparadas. Primeiro, nós tivemos drasticamente redução de equipes do quadro próprio da concessionária, que são os trabalhadores empregados da CEMIG, que são admitidos através de concurso público. Esses trabalhadores, na história, ele passava pelo concurso público, era o recrutamento. Quando entrava, ele recebia uma formação e treinamento em uma escola própria da CEMIG, lá em Sete Lagoas. Foi durante muito tempo a maior escola de formação da América Latina. Chegou a um nível de excelência
que quando foi fazer por Itaipu queria recrutar trabalhadores da CEMIG porque tinha um nível de formação, treinamento e de experiência que não encontrava no mercado. Então era isso que a gente tinha. Então nós tínhamos 18 mil trabalhadores, isso, né? Há 15 anos atrás, isso veio diminuindo. Hoje nós temos cerca de 4.900 trabalhadores na CEMIG, entre aqueles que operam e aqueles que fazem a parte administrativa. O que é que nós temos hoje? Nós temos cerca de 23 mil trabalhadores terceirizados. Qual é a condição desses trabalhadores terceirizados? Eles não recebem a mesma formação, eles não recebem o mesmo treinamento e eles são remunerados de uma forma muito abaixo daquilo que é o mercado do setor de energia. Então isso não atrai bons profissionais. Então se acaba tendo profissionais que é aquele que fazem a transição de sair da construção civil e ser ajudante de eletricista. Depois de 6 meses de ajudante de eletricista, ele vai passar para eletricista e vai fazer um cursinho só de 2 meses, e é ele que está operando o sistema. Ele corre risco? Ele corre risco. É igual eu estou te falando. Quando ele vai, ele não tem a compreensão, por exemplo, está se mandando ele para alguns lugares que ele não tem a compreensão de como operar mesmo aquilo e nem das identificações de risco. E muitas das vezes, quem está coordenando o serviço, igual quando acontece algo aí que tem um efeito extraordinário que falta, ele é coordenado via telefone. Eu não sei, mas aí lá do centro de operação da distribuição, lá em Belo Horizonte, fala assim, não, mas faz isso. Isso é perigosíssimo. Isso não pode ser feito assim. Não é eu utilizando um robô com um controle remoto na mão. O trabalhador está lá, ele pode tanto criar um problema maior para o sistema que ele não sabe operar, o que ele vai fazer impacta, piorando o problema do fornecimento, como pode ter algo lá para a vida dele, o estouro de um equipamento. Inclusive, então é essa a situação. Faleceu um em Minas esse ano, né? Faleceu um eletricitário esse ano em Minas, né? Apareceu mais de um eletricitário. Mas esse que nós estamos falando é porque tem inclusive um problema. Os eletricitários que acabam morrendo, a CEMIG, ou melhor, a CEMIG, não que a CEMIG somos todos nós, a gestão da CEMIG, ela tem uma visão seletiva. Trabalhador do quadro próprio, ela dá um tratamento com relação a acidente ou morte. Do quadro terceiro é outro, porque aí ela joga isso para debaixo do tapete, se é responsabilidade de uma coisa que está longe e não é dela como contratante, coisa que não é verdade. O que nós estamos falando é da morte do Gabriel Luciano, que aconteceu no dia 3 de julho deste ano, na subestação de Pai Joaquim, entre os municípios de Santa Juliana, Araxá, Sacramento e Uberaba. Coisa parecida, foi uma intervenção para poder resolver problemas que já estavam levantados desde 2019 e só esse ano foi lá tentar resolver, porque vai postergando, para mim não ter gasto com isso e ter lucro. E quando foi fazer isso, estava em uma condição tão absurda que lá precisava levar um equipamento novo para lá. Não levou. A CEMIG, a gestão dessa área, tomou a decisão de trazer um equipamento usado, que estava aqui em Varjão de Minas, entre Patos e São Gonçalo da Baeté. Tinha uma subestação ali que estava desmobilizada, eles foram lá, buscaram um equipamento usado, parado, trouxeram para colocar no lugar desse, que desde 2019 já estava falando que estava com problema e colocava em risco tanto a segurança dos trabalhadores, mas também o fornecimento de energia. Ao colocar, não deu certo, porque trouxe ele não tinha as condições físicas de equipamento para poder estar lá, não ia resolver o problema, não podia nem ligar. Aí foi pressionando, trouxe um novo de Belo Horizonte,
Mas ao trazer esse novo de Belo Horizonte, traz em cima da hora, para poder trazer um equipamento e colocar no lugar, tem que ter estudo, tem que ver o projeto, porque tem hora que o equipamento novo, ele tem um outro desenho técnico. Então eu tenho que organizar, fazer uma configuração do local onde vai receber ele, para ele poder se encaixar ali. Não tinha isso. Diante disso, foi fazer outras atividades, aproveitou até que se resolvia isso. Nesse momento, o que tinha lá era uma subestação móvel, que tem poucas na CEMIG, que estava recebendo energia da rede de transmissão para jogar na distribuição. Mas isso não pode ficar muito tempo. Até que se resolveu o problema desse transformador, foram fazer um serviço lá que chama de encapsulamento. É colocar um isolante nos tubos, que são tubos de aço, que ficam vivos, expostos. Você coloca algo que protege esses tubos para ficar isolado, para evitar que um pássaro chegue lá e feche um curto, um macaco, um galho de ar, porque ao fechar o curto interrompe a energia. Então, isso é algo novo. Ao fazer esse serviço, com equipe reduzida, em uma condição que não pode ser feita, mas que a gestão está obrigando a fazer, quer dizer, fazendo isso com uma parte ligada, isso não pode ser feito. E não está tendo gente com treinamento, não tem equipe suficiente, tem muita gente adoecido, que está sendo obrigada a trabalhar, porque a CEMIG não aceita os atestados, ela não abre CAT, comunicação de acidente do trabalho. Então, dessa forma, esse trabalhador estava fazendo isso, e aí ele aproximou demais de um ponto, e acabou recebendo uma descarga. Um menino de 26 anos morreu, por causa da gestão de obrigar o trabalhador a estar nessa situação. É igual aconteceu ontem, sexta-feira, lá em Araxá. Como não tinha, naquele momento em Araxá, o pessoal que tem expertise para ir lá e fazer as manobras, tomou-se a decisão de mandar 2 eletricistas. Por exemplo, eu sou eletricista há 35 anos na CEMIG. Mesmo com toda a formação que eu tenho, e até curso para operar a subestação, mas quando você tem um curso, você tem que fazer atualizações, porque incrementa novas tecnologias, faz mudanças de configuração. Então, você, por exemplo, aqui em Patrocínio, para mim operar a subestação, eu preciso, de tempo em tempo, estar recebendo de quem é aquele cara que domina a subestação, treinamento para não poder entrar lá, e muitas das vezes eu não vou poder nem operar. Sexta-feira, lá em Araxá, levou-se 2 eletricistas para dentro da subestação que não tem treinamento nem para poder entrar naquelas subestações. E naquele momento, o operador da CEMIG, que é o despachante do COD, falou: não, vocês fazem o serviço. Mas eu não sou daqui, eu vim aqui, mas não. Aí ligou para o chefe dele, que é lá de Uberaba. Aí o chefe pegou e falou: não, eu autorizo vocês a fazer. Mas é fácil eu autorizar a fazer para alguém que não está preparado para aquilo e que vai se orientar por telefone, porque eu não estou lá. Se acontecer alguma coisa, eu estou dentro. É como se eu estivesse jogando videogame mesmo. Eu estou sentado no meu sofá, de frente para a televisão, apertando o botãozinho, um matando o outro. Se aconteceu, não tem nada a ver. Então é tratando a vida de forma virtual. Aqueles meninos poderiam ter acidentados. Por quê? Porque lá dentro, além daquele equipamento que tem um problema, tem outros que não estão em condições de operação. Dependendo da operação que você fizer, tem uma sobretensão nele, e ele não está mais nessa condição de extinguir essa sobretensão, ele estoura. E aí é estilhaço, é fogo. Em resumo, então é essa a situação. Em resumo, o que pode acontecer daqui para frente, dado esse sucateamento? Nós temos que falar primeiro em relação à vida. A vida dos trabalhadores que estão operando esse sistema estão em risco iminente, a toda hora, de acidentes e, por consequência, mutilação ou morte. Acidente no setor elétrico, invariavelmente, é mutilação ou morte. Mas também o consumidor está nessa condição, porque nós temos pessoas que a falta de energia, ela pode causar acidentes, ela pode faltar o fornecimento de algo essencial e colocar em risco a vida das pessoas. Fora isso, que para mim é o mais importante, nós corremos um risco de ter
agravado a questão da continuidade do abastecimento de energia, criando problemas para um momento que é crítico pós-pandemia, de retomada do setor produtivo, e principalmente considerando a época que nós estamos com os efeitos climáticos, não só causar um problema pontual na produtividade, que impacta a economia e isso acaba tendo uma extensão social, mas é de perdas, por exemplo, de safra, né? E se nós estamos nesse momento e precisamos da irrigação, faltou comprometer de forma drástica a vida econômica e social. Isso está acontecendo no país inteiro, mas eu estou falando aqui de uma região que tem características regionais vantajosas. Nós estamos num lugar que nós temos bons recursos, e mesmo para esse lugar acontecer isso, coisa que já está acontecendo lá na região do Vale do Rio Doce, que acontece na Zona da Mata, é um absurdo o que está acontecendo na região entre São João del Rei e Juiz de Fora. Lá tem empreiteira que não tem condição de prestar serviço, a CEMIG está mantendo. Lá tem municípios, e você depois pode até fazer isso no entorno de São João del Rei, Prados, Tiradentes, vários municípios ali, chegam a ficar até 3 dias sem falta de energia. Essa já é uma realidade da CEMIG. Nós temos isso aqui com relação ao norte de Minas. Nós temos isso ali ligado à região de Cerro, Diamantina, né, Guaiães. Nós temos isso acontecendo lá próximo a Araçuaí, Salinas. Esses lugares já são tratados com essa precariedade diferente do que nós aqui. Agora isso está chegando para nós. É igual nós vimos que aconteceu em São Paulo. Essas coisas já acontecem há muito tempo. Mas como aconteceu em São Paulo, que é um estado muito adensado, populoso e de grande produtividade, e que tem uma repercussão muito grande, não teve como evitar. Aí dei isso para a tona. Então, se aconteceu em São Paulo, isso vai acontecer aqui. Isso não existe que acontece em uma concessionária ou outra, acontece em todas hoje. Dado o exemplo mais grave que nós temos é do estado de Goiás, que tinha a CELG, que era uma concessão pública, e foi sendo sucateada para justificar a privatização. Depois entrou a Enel, que é a mesma que está no estado de São Paulo. Aí o Caiado pegou e falou, não, eu vou tirar que essa Enel é ruim. Hoje está lá Equatorial e é do mesmo jeito. É do mesmo jeito, lá tem municípios. Então, o nosso risco, de forma bem objetiva, é o risco à vida de quem opera o sistema, é o risco à vida de todos aqueles que dependem da energia elétrica, e é o risco à produção, e então colocando em risco a economia produtiva e com impacto a situação social da nossa região. Oferecimento. Agora você pode agendar todos os seus exames de saúde online pelo WhatsApp no Hospital Santa Casa de Patrocínio. Central de Agendamentos de Exames, ligue 034 99146 3253. Hospital Santa Casa de Patrocínio. Gente que cuida de gente. Saúde é a nossa razão de ser. Vai comprar móveis estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. O melhor preço da cidade, agora também com preços imbatíveis em móveis, colchões e estofados. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Nos supermercados Copa você encontra tudo e um atendimento especial. Nas lojas Agro da Copa, o produtor encontra grande parte das coisas que utiliza na propriedade. E ainda tem a produção própria, como a ração Copa. Venha para a Copa você também. Mais de 60 anos com o produtor rural. Construir ou reformar é com a Casa Bonita. Completa linha de materiais para construção e acabamento pelo preço mais justo. Tudo para a sua construção. É um prazer atender você. Casa Bonita. Telefone WhatsApp 3831 6075.
Colégio Atenas. Tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Somos o Memorial Jardim dos Ipês. Um cemitério-parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sob o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente, é dona e dono. Cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação, tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi Copacred.